Fala galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Reflexões em Jogo e hoje quero trazer um resumão sobre a transformação do espaço geográfico brasileiro e também explorar os conceitos fundamentais do espaço geográfico. Vamos lá? Quando nós queremos falar sobre definição de espaço geográfico, nós estamos falando que é tudo aquilo que é percebido e vivido pelos indivíduos, sendo um reflexo das transformações sociais e culturais que ocorrem ao longo do tempo. Ou seja, é o resultado da interação entre os elementos naturais e a ação humana. Mas o que compõe o espaço geográfico? O espaço geográfico é composto por elementos naturais, como rios e montanhas, e elementos humanos, como cidades e plantações. Essa composição variada enriquece a diversidade e a complexidade do espaço onde nós habitamos. E a característica principal é você entender que a transformação ela é contínua dentro desse espaço geográfico, pois ela está em constante transformação devido à ação humana e os processos naturais. E essas mudanças podem ser observadas nas cidades em crescimento, na alteração dos cursos do rio e na degradação ambiental. Ou seja, esse processo ele é tanto humano quanto também um processo natural. Então vamos conhecer os principais elementos da natureza. Os elementos naturais do espaço geográfico são fundamentais para a formação e sustento do ecossistemas. Eles incluem a diversidade dos rios, lagos, oceanos, florestas e montanhas, cada um desempenhando um papel crucial na manutenção da vida e no desenvolvimento humano. Por exemplo, o deserto do Saara é fundamental para a manutenção do planeta Terra e todo o ecossistema que está incluído dentro desse planeta. Você sabia? E um desses elementos principais é o rio. Os rios são cursos de água que desempenham um papel vital na drenagem das águas da Terra. Elas são fontes de sobrevivência, transporte e lazer. E a diversidade dos sistemas fluviais varia amplamente, impactando a comunidades que dependem deles. E quando falamos de lagos, eles são grandes corpos de água e exercem impacto significativo sobre o clima regional e a biodiversidade. Eles servem como habitat para diversas espécies e são essenciais para o abastecimento de água e atividades recreativas. E o que falar dos oceanos? Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. E aí vem aquele ditado: a mãe água, não a mãe terra. E esses oceanos são cruciais para a regularização do clima global. Elas suportam ecossistemas ricos e são essenciais para a economia, proporcionando alimentos e rotas de transporte. Outra questão também que é através dos oceanos que podemos tirar o petróleo, um grande combustível usado até nos dias de hoje. E também quero trazer aqui as florestas, que são complexos ecossistemas que armazenam carbono e abrigam uma vasta biodiversidade. Elas desempenham um papel importante na purificação do ar e na regulação dos ciclos da água e nutrientes, e abrigando vida em diversas espécies. E dependemos muito das florestas, não é mesmo? E também temos as montanhas, que influenciam o clima e a biodiversidade de uma região. Elas oferecem habitats únicos e têm um papel central na cultura e na economia das comunidades que vivem em suas encostas. E é claro, elas fazem uma grande referência dentro do planeta, onde elas influenciam todo um continente. E como eu mencionado anteriormente, temos os elementos humanos, onde eles moldam o espaço geográfico, incluem cidades e plantações, refletindo a maneira como os indivíduos organizam e interagem com o seu ambiente. Essas estruturas são fundamentais para o desenvolvimento social e econômico de uma nação, cidade, país ou região. E quando falamos de plantações é onde tiramos os nossos alimentos e também é o que gira a economia no mundo globalizado. É um dos elementos principais para a manutenção da vida humana. Então, dentro dos conceitos geográficos, nós temos a paisagem, onde ela tem uma grande divisão: a paisagem natural e a paisagem cultural.
A paisagem natural é uma paisagem composta por elementos que ocorrem sem intervenção humana, como rios, lagos, florestas e montanhas. Esse tipo de paisagem proporciona um habitat para diversas espécies e reflete os processos geológicos e climáticos. Já a paisagem cultural é moldada pela interação humana com a natureza, incluindo cidade, plantações e infraestruturas. Reflete a identidade histórica e hábitos de uma população, mostrando como os humanos adaptam o espaço à sua vida. Já o conceito de lugar é um espaço geográfico que possui características próprias, significativas para quem o vive. Essas características incluem aspectos físicos, culturais, sociais e históricos, destacando a conexão emocional dos indivíduos com o espaço. E as características de lugar possuem características físicas, como relevo e vegetação, elementos culturais, como costumes e tradições. Essas características criam uma identidade única, influenciando a experiência e a percepção das pessoas que os habitam. Exemplos de lugar temos cidade, praças, montanhas e florestas. São exemplos de lugares, cada um com sua própria essência e significado. Esses espaços são vividos e percebidos de forma diferente, dependendo da questão cultural e da experiência de cada sujeito. E também com características próprias temos a região, que é uma unidade de superfície terrestre com características homogêneas. Pode ser definida por aspectos naturais, como clima e vegetação, ou humanos, como cultura e economia, permitindo uma análise comparativa entre diferentes áreas. Aqui eu trouxe alguns mapas que destacam as regiões. Nós temos as regiões do Brasil, temos aqui a região sul, que é a região onde eu moro, e nós temos aqui também a região de Amures, que é a região da Serra Catarinense. São exemplos de divisões que nós temos na região. E as características naturais da região incluem geomorfologia, vegetação e clima. Essas características determinam o tipo de vida que se desenvolve na área e influenciam as atividades humanas, como a agricultura e a urbanização. Aqui nas imagens eu trago duas representações da nossa região sul. Aqui nós temos a araucária, que é uma árvore específica na nossa região sul do Brasil. Já as características humanas da região abrangem aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Elas moldam a dinâmica social e a forma como os indivíduos interagem com o espaço geográfico ao seu redor. Aqui eu trago um exemplo na imagem, a Festa da Maçã em São Joaquim, Santa Catarina, onde a própria construção de capital da cidade também influencia também nas festas nacionais da sua região. E isso não é só em São Joaquim, nós podemos encontrar em outros lugares, como Lages, podemos citar aí a Festa Nacional do Pinhão. E quando avançamos aqui no nosso conteúdo e falamos sobre território, a definição de território é uma área de espaço que possui limites demarcados, resultando de relações de posse ou propriedade, representando a interação entre os seres humanos e a terra. Então nós podemos ter definição de território de estado, de nação, de continente, como também podemos destacar uma questão de território, que seria a nossa propriedade privada, nosso território que é cercado, o nosso terreno e tudo mais. Então o que se destaca é a delimitação e demarcação. A delimitação do território se refere à definição de fronteiras, enquanto a demarcação envolve a marcação física dessas fronteiras. Esses processos são fundamentais para estabelecer a propriedade e a governança de uma área. E existem fatores que moldam o território. São moldados por uma combinação de questões históricas, culturais, políticas e econômicas. E esses fatores influenciam como as pessoas interagem com a terra e utilizam os seus recursos. Todos esses processos que eu falei até aqui também faz referência à formação e evolução do espaço geográfico do nosso país, do Brasil. Então eu tenho certeza que você já ouviu falar que a formação do território brasileiro começou no século XV e se estendeu até depois da proclamação da República. Primeiro, tivemos um tratado de fronteiras. Para evitar conflitos entre Portugal e Espanha, os dois países assinaram um tratado de Tordesilhas em 1494. E em 1750, Portugal e Espanha
assinaram o Tratado de Madrid, que definiu os limites entre as colônias sul-americanas. E como eu mencionei para vocês anteriormente, toda essa questão econômica também influencia dentro de uma gama de como aquela terra ou como aquele processo pode ser explorado. É o caso do início da colonização entre Portugal. Os portugueses se estabeleceram no litoral, principalmente no Nordeste, onde fundaram cidades e estabeleceram plantações de cana-de-açúcar. Também vale ressaltar aqui que tivemos a exploração do pau-brasil, onde acontece entre os séculos XVI e século XVII. A madeira e a resina extraída da árvore foram muito valiosas para os portugueses. A exploração foi muito intensa e principalmente no período pré-colonial, onde a exploração da madeira era feita por meio forçado ou por meio de escambo, por meio de trocas com os indígenas. E ainda durante o período colonial, o avanço dos colonizadores para terras mais a oeste e a descoberta e a exploração das jazidas de metais preciosos geraram um eixo de ocupação. Com isso, ao redor dessas áreas de jazidas de minérios surgiram diversas vilas e cidades, formadas pela grande quantidade de pessoas que foram atraídas para a região mineradora. Ou seja, estamos falando da ocupação no ciclo do ouro. Além disso, outras áreas passaram a produzir alimentos para suprir o abastecimento das minas, o que gerou um movimento inicial de integração do território. As atividades de abastecimento da região de Minas Gerais e a descoberta de novas jazidas na região onde hoje são os estados de Mato Grosso e Goiás também contribuíram para a ocupação mais oeste do território. Então, toda essa parte de colônia, toda essa parte do ciclo de ouro influenciou muito dentro dessas regiões, onde surgiram vilas e grandes cidades. E na próxima imagem eu trago aqui o grande impacto que ocorreu de todas essas explorações no Brasil, desde o Brasil colônia até a sua independência. Note que o primeiro mapa de 1534 e 1573 ele já sofre uma alteração, mas não tão complexa comparado a 1709. Então, a cada século, a cada ano, a cada 100 anos se passando, o Brasil ele teve uma transformação do seu espaço geográfico, onde ele foi cada vez ampliando e também foi perdendo alguns territórios. Por questão de curiosidade, a partir do século XIX, ocorreram conflitos que culminaram em diferentes configurações territoriais no sul. O Brasil perdeu o território onde é o Uruguai. Já na Guerra do Paraguai, a vitória dos aliados brasileiros resultou na anexação do atual Mato Grosso do Sul. Então, a queda na exploração dos metais também, principalmente na região de Minas Gerais, durante esse período, fez com que outras atividades econômicas passassem a se destacar e criasse uma nova mudança no eixo da ocupação do território brasileiro. Podemos falar aqui a produção do café e o cacau, que transformou regiões que não eram tão habitadas, principalmente depois da queda da exploração do ciclo de ouro. Por fim, o território brasileiro no século XX se iniciou com uma região amazônica se destacando economicamente com a extração de látex, e a oferta de empregos atraiu muitos imigrantes. Grande parte desses imigrantes foram para a região do Acre, que até em 1903 pertencia à Bolívia. Essa ocupação levou uma tensão entre o Brasil e a Bolívia, e para resolver essa situação foi firmado o Tratado de Petrópolis, que anexou o território do Acre ao Brasil, em troca de pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas à Bolívia. E o nosso mapa atual, nós temos a divisão ali de Goiás, trazendo a separação entre Tocantins e Goiás. E a partir de 1990 nós temos uma transformação do nosso espaço geográfico que é seguido até os dias de hoje. E é claro, não esquecendo também a região de Santa Catarina e Paraná, onde Iguaçu acaba se integrando uma parte ao Paraná e uma parte em Santa Catarina. E nesse último mapa nós vemos aqui a atualização dele, onde nós temos as regiões e nós temos os estados sem alteração até 2025. Bom,
Obrigado por chegar até aqui. Se gostou, comenta aqui embaixo, curta, compartilha com seus colegas e, se possível, se inscreva. Até o próximo vídeo. Valeu!